Olá, turminha da horta, bem-vindo à nossa 23º videoaula. Mais uma semana se passou e espero que cada um de vocês esteja muito bem. Então vamos lá para mais uma semana de observação dos nossos espaços da horta. Essa semana a gente vai poder observar, novamente como está o desenvolvimento das nossas hortaliças em cada espaço, porque cada espaço tem um projeto, então a gente vai poder estar fazendo essa observação. Lembrando que essa semana está sendo uma semana bem quente, Então, isso necessita o quê? Necessita de mais cuidados no sentido do quê? De intensificação na quantidade de água que a gente vai estar colocando nas nossas hortaliças. Por quê? Pelo fato do tempo estar seco e sem chuva, a terra fica seca mais rapidamente, então as hortaliças necessitam de mais irrigação. Lembra que eu falei para vocês que o ideal era 4 vezes e que nós estaríamos realizando 2 vezes? Então, tem dias em que está sendo preciso colocar mais vezes, exatamente por quê? Por causa dessa questão da temperatura alta. Então a gente não pode fazer só a irrigação de segunda a sexta, no final de semana também a gente tem que estar fazendo essa irrigação para que as nossas hortaliças consigam suportar o calor e conseguir sobreviver, para elas não poderem ficar feias ou acabar vindo a não vingar, certo? Então a gente vai poder estar dando uma olhada daqui a pouco lá, o como foi essa semana, o como elas estão super bonitas se desenvolvendo, A gente já está chegando na etapa final, desse segundo plantio. A gente vai estar realizando a colheita para a gente poder estar fazendo o preparo dessa terra e estar iniciando o nosso 3º plantio, certinho? E também a gente vai estar finalizando hoje o teste 2 da hidroponia, porque vocês vão poder estar vendo lá daqui a pouco também que nesse teste 2, em especial, as raízes das nossas hortaliças se desenvolveram muito mais em relação às folhas, Então o que aconteceu com isso? Aconteceu que por um excesso de quantidade de raiz e pelo fato do cano ter uma polegada pequena, a vazão de água junto com a raiz faz com que transborde e aí comece a pingar. E o que aconteceu? Mesmo com a troca que a gente fez, continuou pingando, porque elas continuaram crescendo, continuaram se desenvolvendo a raiz muito assim mais rápido em relação às folhas e começou novamente a estar pingando a nossa hidroponia. Como já se passou 50 dias, então a gente pode interromper esse teste 2, porque ele também deu certo, Porque as hortaliças desta vez não morreram nenhuma, todas vingaram bonitinho, se desenvolveram e cresceram, só que a gente pode observar que por algum motivo ali as raízes se desenvolveram mais rápido do que as hortaliças. Então a gente acabou aqui dando por concluído esse teste 2, para a gente poder estar iniciando o teste 3 semana que vem, E aí vocês vão estar vendo como que aconteceu esse processo lá essa semana. Então vamos dar uma olhada então agora nos nossos espaços, ver como é que foi essa semana, ver o fechamento desses teste 2 e daqui a pouco a gente volta aqui de novo para a gente poder estar conversando um pouquinho mais sobre a nossa aula de hoje. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre a nossa hidroponia hoje. Vamos estar encerrando então o teste 2 hoje, para a semana que vem a gente está dando início ao teste 3, certo? Então no teste 2 as nossas hortaliças ficaram assim, ó. Veja que a hortelã, foi a que mais se desenvolveu. Depois a gente teve o coentro, que se desenvolveu super bem, certo? E as alfaces, ó. O alecrim também desenvolveu, mas não tanto como o coentro e a hortelã. A arruda também teve um desenvolvimento razoável, mas não ficou tão grande. E as hortaliças cresceram, mas a gente teve a questão da superprodução de raiz. E essa superprodução nesse teste 2 fez com que a água lá da caixa, ó, ela começasse a vazar. Então ontem novamente ela começou a vazar. Eu fiz o enchimento novamente da caixa e veja que a gente já teve uma redução de 1/4 desta caixa, certo? Então, a gente vai estar dando por encerrado o teste 2 para a gente poder estar iniciando o teste 3. Então, eu vou estar realizando a colheita dessas hortaliças, certo? Fazendo a transferência da arruda, do alecrim e do coentro. Vou estar deixando só a hortelã, que vai ser a maior, para a gente poder ver a continuação do como vai estar sendo o desenvolvimento dela. Por que eu vou estar interrompendo, então, nesse teste 2, dando por concluída essa etapa? Exatamente por conta da superprodução de raízes. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó,
as hortaliças, elas se desenvolveram sim, mas a proporção de raiz foi maior. Essa aqui, ó, nem tanto, tá? Mas a outra, aquelas outras que eu tirei e coloquei lá nos galões, né, de água, que a gente pode ver mais ao fundo aqui, ó. Vou até dar um aumento para vocês verem. Tá vendo lá, ó? Lá foi aonde eu coloquei elas que estavam ali, foram as que deram super produção de raiz. E elas estão se desenvolvendo ali e também vou estar realizando a colheita dela, porque elas desenvolveram muito a raiz e acabaram que espigando. O que é espigar? Espigar é quando cresce, né, no formato de uma árvore muito grande as folhas e ela não concentra aquela formação daquele buquê, né? Então ela espigou, como essas outras aqui também, se vocês olharem, ó. Ela teve um desenvolvimento diferente em relação às hortaliças como normalmente se desenvolve. Essa aqui, ó, ontem, inclusive, ó, ela tá pequena raiz, não é porque ela tá pequena raiz. Eu acabei cortando essa raiz ontem porque eu não conseguia fazer com que parasse de pingar a nossa hidroponia. Então eu optei por tirar a raiz para poder estar diminuindo, né, esse pingar. Então aqui é uma visão geral do como ficou no nosso teste 2. Ele levou-se 50 dias, né? Então a gente é positivo, mas a gente teve essa observação do super desenvolvimento da raiz. Se a gente fosse estar colhendo a hortelã, a gente poderia para estar fazendo chá, a cebolinha, o coentro, o alface, tudo que está aqui dá para ser consumido. Só que eu vou estar fazendo a transferência deles da água agora para a terra novamente. E a gente vai estar iniciando o teste 2 e aí a gente vai estar conversando isso um pouquinho mais semana que vem, certo? Ó, só para vocês verem aqui, ó, como fica pingando, certo? Exatamente por esse excesso de raiz, acaba que não tendo vazão de passagem da água e ela acaba se elevando e passando pelas extremidades do potinho e derramando para fora, certinho? Então vamos dar uma olhada lá nos nossos outros espaços agora para ver como é que eles estão. Aí mais uma semana, né, da nossa horta tradicional. Ó como ela se desenvolveu mais um pouco. Olha as folhas aqui de maracujá. E como sempre, né, esse é o pezinho que está com maior desenvolvimento, né? Então a gente já pode estar vendo aqui, ó, que os fios já estão, né, se ramificando para poder começar a entrelaçar aqui no pauzinho que a gente fixou para poder começar a ramificar, né? A hortaliça no geral, ó, se desenvolveu todas muito bem, ó. Ó o nosso corredor de escarola. Ao meio, ó, a gente vê que tem vários pés de tomates, né? Então eles também vão estar produzindo tomates. Aqui, ó, o almeirão. Olha que bonito que ficou os corredores aqui, ó. As nossas hortaliças aqui. Certo? Ó a cana aqui, como ela engrossou bastante, né? O pé aqui. Então a gente vai ter uma cana bem bonita para estar colhendo lá na frente. Mais escarolas aqui. Ó, tomatinhos maduros aqui, ó, para estar fazendo colheita deles. Olha lá o almeirão. Ao fundo lá a nossa batata doce, ó, cada dia ramificando cada vez mais. Aí até o final do ano a gente vai estar colhendo essas batatas. Mais alfaces aqui. Esses pontinhos pretos, ó, que vocês estão vendo, são a borra de café seca, né? Que ela fica granulada. E aí eu fiz a distribuição hoje por toda a nossa horta, porque ela é um estimulante para nossa hortaliça e ajuda também a eliminar alguns tipos de fungos, certo? Aí, ó, a nossa couve eu já colhi a folhinha aquele dia para aumentar. Vou estar colhendo novamente essas folhinhas para estar aumentando mais ainda o pezinho, certo? Olha que bonita aqui, ó, a cebola roxa, como que ela tá no nosso galão de água. Legal, porque é esse processo aqui, ó, do galão de água, ele está se desenvolvendo super bem. As hortaliças no geral, ó, elas estão crescendo bastante. Olha que bonito aqui, ó, a das folhinhas lá que a gente fez lá da calocheia. Elas estão se desenvolvendo. Aqui, ó, a batata crescendo. Olha da semana passada para essa semana, como se desenvolveu aqui, ó, a florzinha lá. Olha quantas folhinhas já tem. Logo, logo a gente vai poder fazer a transferência, né, do pezinho dessa flor para o espaço definitivo dela. Ó, aqui mais outra, que até a raizinha saiu para fora. Vou estar colocando ela aqui para ajudar, né, no processo de desenvolvimento dela, certo? Aí aqui, ó, mais cebola de cabeça, ó como cresceu bastante. Olha que bonito esse vaso aqui de batata. Ó como os brotos estão enormes, né? Aí aqui, ó, capim-cidreira.
o nosso bálsamo, né? Aí, ó, os alfaces que eu falei pra vocês lá da nossa hidroponia que veio pra cá, como que é o espigar, tá? E aí, em vez de estar colhendo, como eu falei, eu vou estar deixando eles crescerem para poder estar germinando semente e vocês poderem observar o processo de germinação da semente e depois a gente está plantando essa semente. Acho que vai ser bem legal a gente poder estar fazendo esse teste neste momento, tá? Aí aqui, ó, os pezinhos de jiló que estão crescendo e ali que a batata não se desenvolveu ainda, ok? Então aqui é o nosso cultivo de galão tradicional com a parte de baixo do galão. Agora a gente vai dar uma olhada lá na nossa horta sensorial em cubo aromática, né? Mais o sistema de cultivo tradicional invertido com a tampa do galão de água. Vamos lá dar uma olhadinha? Então aqui, ó, a parte de cima do galão, né? A gente faz o sistema então do cultivo tradicional, que é, vocês podem estar olhando aqui a parte de cima daqueles galão, e o invertido, né? Que é o que tá aqui na parte de baixo. Olha lá, ó. Os alecrins, né, estão crescendo. Aqui, ó, o lado de cá também. Mais ao fundo lá, a gente pode observar que com o calor excessivo, muitos deles estão morrendo, mesmo com água estão morrendo. Então lembra que a gente fez essa parte aqui como observação, né? Então a gente está num processo de observação aqui do como é nesse sistema invertido. As outras hortaliças que já estavam aqui, ó, a gente pode observar que elas estão se desenvolvendo normalmente, ó. E pelo contrário, estão até gostando da temperatura. Olha que bonito o orégano, ó, mais orégano aqui na parte de baixo, o alface. Olha que lindo o morango, ó, o cáulico dele como está super grosso, não tanto quer dizer, ele está super bem adaptado ao espaço aqui, ó. As hortelãs, nossa berinjela. Olha aqui as nossas ervas no geral aqui, como elas estão super bem. A arruda que sentiu, né, porque o calor tá excessivo durante esses dias e às vezes pelo fato de estar aqui na caixa, né, a irrigação pode ser que às vezes não esteja sendo o suficiente do que ela precisa, então tem alguns tipos de hortaliças que acabam sentindo, ó. A cebolinha aqui, ó como é que elas estão bonitas, o alface aqui, olha aqui a hortelã pimenta, como ela também tá super bonita. Ó, aqui ao fundo também elas estão se desenvolvendo super bem. Ó, aqui ó, o jiló, ele tá crescendo. Aqui também ainda não sentiram tanto, certo? Nessa outra parte aqui, ó, também as que estão em vaso que já estavam aqui antes, elas já estão mais adaptadas do que as que a gente fez o plantio agora, né? Então elas estão se desenvolvendo super bem. Olha o guaco aqui, ó, que legal, ó. Ele passou lá por trás, ó, já tá se ramificando e entrelaçando sobre a nossa caixa. Olha que bonito o percurso que ele tá fazendo. E agora ele vai subir na parte de cima, certo? Aqui, ó, a gente tá com o cultivo de alface. Eles estão se desenvolvendo bem. Aqui, ó, a hortelã com o jiló também não sentiu e pelo jeito vai se desenvolver tranquilamente, ó. Ó a batata aqui também se desenvolvendo, lá ao fundo o bálsamo. Então, no geral, a gente vê que o invertido da primeira caixa lá foi que sentiu essa semana, né? E pode ser que não cabe sobrevivendo todas as hortaliças, mas a gente vai continuar observando essa semana e aí semana que vem a gente vem e dá uma olhada nova para ver como que foi o decorrer dessa semana, certo? Então a gente fez a passagem pelos espaços da nossa horta dessa semana, espero que vocês tenham gostado. E aí, gostaram das nossas hortaliças? Viu como elas estão super bonitas, como elas estão se desenvolvendo muito bem? Para nossa colheita daqui a alguns dias, vai dar gosto de ver como a gente vai ter hortaliça bonita para a gente poder estar degustando em casa, né? E aí a gente também já vai estar preparando para o nosso terceiro plantio. E se o tempo continuar do jeito que está, quente e vindo com as chuvas dentro da estação certa, provavelmente o nosso terceiro plantio, as hortaliças ficarão ainda mais bonitas do que nesse segundo plantio. A gente viu então sobre a hidroponia, né? Que a gente então fechou esse teste 2, na semana que vem a gente está iniciando o teste 3. Mas aí lá na nossa horta sensorial em cubo, onde a gente está fazendo o novo projeto lá com o cultivo dos galões de água, vocês puderam observar que algumas hortaliças e ervas acabaram que não vingando? Por quê? Pode ser pelo excesso de calor realmente,
pode ser pela sombra, né? Porque a gente está fazendo um sistema invertido de ponta cabeça, onde tem, lembra, apenas 30% de claridade, então ela está 70% no escuro. Isso também é um processo para a gente estar fazendo a observação, se é o calor excessivo, se é o sol ou a falta do sol, né? Então a gente vai estar analisando, porque elas não morreram todas, algumas morreram e outras estão num processo, e nesse processo de meio termo, no caminho, que a gente fala assim, tá no caminho, elas podem reverter e vir a vingar, né? Novamente se reestruturar e voltar ao normal. Então a gente vai estar fazendo a observação. Isso a gente pode observar que elas sentiram mais no primeiro cubo, que é aquele que está na cor da própria madeira. O cubo colorido, por sua vez, a gente vê que as hortaliças estão no sistema tanto invertido como tradicional, ela está se desenvolvendo super bem. A hortelã mesmo a gente pode observar que ela não sentiu nada. E já as hortaliças que está no sistema para cima, né, no tradicional, na parte de cima da tampa do galão, todas elas estão se desenvolvendo bem. E as demais que já estavam ali estão se desenvolvendo dentro do curso normal dela. O simples fato de a gente ter feito a mudança e ter voltado elas na posição inicial, a gente vê que as hortaliças no geral estão se desenvolvendo melhor, né? Ou seja, né, a posição tanto de luz e a não tendo a luz, tudo isso contribuiu para que elas pudessem ficar bonitas novamente. E só essas em especial no galão, porque tem uma proporção bem menor de claridade de luz do sol que elas estão sentindo. Mas no geral a gente pode ver que a nossa horta ela tá super produtiva, né? Ela tá se desenvolvendo super bem todos os projetos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Semana que vem a gente vai vir com mais novidade. Vamos observar, porque a gente já está indo no final, né, desse segundo plantio, porque a gente vai estar realizando essa colheita. A gente vai ter que estar fazendo alguma das culinárias, né? Receitas diferentes, porque o calor está muito grande. Então, eu vou vir com ideias para vocês refrescante do que dá para fazer com as hortaliças nossas, as nossas ervas que estão lá na nossa horta, certinho? Aí semana que vem a gente conversa um pouquinho sobre isso, para na outra a gente já tá realizando a colheita dessas hortaliças, certinho? Então, ó, um beijo enorme para cada um de vocês da horta. Semana que vem a gente volta com mais coisas da horta. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aproveite aí o resto da semana, o final de semana para descansar, para a semana que vem voltar reabastecido, porque agora a gente está indo em reta final de ano. Então, agora são os últimos momentos para a gente estar concluindo todo o trabalho desse ano realizado, certinho? Então, um abraço para cada um de vocês e até semana que vem, pessoal da horta. Tchau!